Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito de Sigmund Freud. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer todo mundo aí que a gente chegou no marco histórico de 1000 inscritos no canal, hein? E é isso, cara. E também pedir desculpa pela minha ausência, porque em determinadas épocas do ano é muito difícil para mim, por conta do trabalho, manter uma frequência aqui. Eu não pensei no roteiro, então eu vou continuar um vídeo que eu fiz anteriormente recomendando livros para se estudar a obra do Freud, né? Para começar a pensar a psicanálise. Então, se você não viu o primeiro vídeo que eu gravei aqui recomendando 5 livros para iniciar de fato o estudo em Freud e psicanálise, eu recomendo que você assista esses vídeos também, porque esses que eu recomendar hoje são apenas complementos daqueles. Não faz sentido ler esses livros sem ter lido pelo menos aqueles outros 5 que eu recomendei, beleza? E deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que esse é o pagamento vital que você faz aqui pra gente no YouTube, cara. De verdade, você deixando seu comentário aí, inclusive para ver assuntos que a gente pode tratar mais pra frente, que eu agora vou voltar a postar vídeos aqui. Estou falando rápido por causa do tempo. É muito importante você deixar esse comentário. Opa, não sei o que, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu estou pensando em gravar um vídeo sobre se psicanálise é ou não é ciência. Eu gravei um sobre se é ou não é filosofia, né? E agora a gente tenta debater se é ou não é ciência. E se inscrever no canal e deixar seu like é muito importante para que ele se espalhe pela internet. Sem delongas, vamos ao vídeo e às recomendações. Eu nem pensei aqui no roteiro, tá? Eu só tirei os livros ali e vou comentar assim de cabeça. Bom, antes de qualquer coisa, como bônus, eu vou recomendar esse livro aqui, ó. Freud e o Inconsciente, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. É um livro que eu estou lendo, eu não terminei, né? Mas é muito bom para pensar a epistemologia da psicanálise, a formação desse conhecimento, desse modo de saber, né? Junto de outros autores. Eu já recomendei aqui no canal o Wilton Japiaçu com Introdução à Epistemologia da Psicanálise. Então, se você ler este livro junto com este, você vai ter uma base muito interessante e se ainda fizer anotações, fichamento, melhor ainda, tá? Bom, dito que você já viu o vídeo anterior sobre 5 livros que eu recomendei para estudar o que a gente chama de primeira tópica, e você já leu esses livros, agora já dá para você passar por um período que está caminhando para aquilo que a gente conhece na teoria psicanalítica como segunda tópica freudiana, que é aquele aparelho psíquico não mais fundamentado na interpretação dos sonhos, né? Que é o consciente, pré-consciente e inconsciente, e também não significa que este aparelho do consciente, pré-consciente e inconsciente esteja sendo descartado, mas apenas uma nova proposta está sendo gerida aqui, né? E aí eu recomendo este livro aqui, você leu lá a Interpretação dos Sonhos, né, de 1900, e aí você lê Psicopatologia da Vida Cotidiana e sobre os sonhos, se lhe sobrar tempo, né? Este livro aqui muito interessante, que da coleção da Companhia das Letras, é o volume 5, que vai tratar basicamente da questão dos atos falhos, dos esquecimentos, de uma série de pequenas manifestações do inconsciente enquanto fenômeno, né? Muito instantâneas do nosso cotidiano. E é uma proposta, né, do Freud, é uma hipótese que vai ser colocada a partir desse livro. O ato falho, o esquecimento, e como isso tem uma intenção, tem um sentido, né, tal como os sonhos. Eu até digo que o Freud estuda o inconsciente por milésimos, por instantes, que é o ato falho, que é o esquecimento, por tempos mais prolongados, né, como o sonho, que pode durar alguns minutos, algumas horas, e por tempos bem prolongados, que é os sintomas da neurose e tudo mais, que se estende por uma vida inteira, né? Bom,
O outro livro que eu recomendo é, deixa eu ver aqui para mim se está na ordem. Ah, tá. Vai ser assim, ó. De 1923, a gente dá um salto aqui no tempo, eu acredito que por questão de ordem pedagógica mesmo, didática, né? O eu e o id. E aqui ele começa a formular esta ideia do id em relação ao eu e apresentar alguns passos já do superego e tal, que já vinha sendo inclusive elaborado. Então você começa a entender essa nova tópica a partir desse texto aqui de 1923, o eu e o id. Ou então você pode alterar a ordem, né? Além do princípio de prazer de 1917 a 1920, né? Que é no caso a edição de número 14. E, bom, esse aqui é muito interessante, vale muito a pena, embora seja uma hipótese que o próprio Freud diz que não sabe se concorda, mas é uma investigação. É por isso que é importante ler o Freud na íntegra, né? Para sacar a honestidade dele ou não, né? Então, quando ele cita aqui o que a gente chama de impulso de morte, né, e tal, ele mesmo reconhece no texto, ó, nem eu sei se eu estou convencido disso, mas é algo que me parece plausível e eu estou apresentando a vocês, né? Então acho muito interessante aqui você consegue acompanhar a formação da ideia do princípio de prazer nesses dois textos, né? Do princípio de realidade, neste caso, além do princípio de prazer, do princípio de morte, as ideias iniciais sobre pulsão, que já estão ali, que a gente já viu na metapsicologia, que eu apresentei no vídeo anterior. Então você começa aqui a aprofundar mais na chamada metapsicologia, justamente, né? Por isso que é muito importante você ter lido, no mínimo, todos aqueles 5, mas especialmente o ensaio sobre metapsicologia, sobre o narcisismo, no mínimo o capítulo final lá do Interpretação dos Sonhos, onde ele apresenta o aparelho psíquico, mas tem também as noções básicas sobre as neuroses, né? Então, ler a obra do Freud não é algo que se faz de maneira aleatória, não é algo que se faz de maneira anacrônica, né? E que você tem que também tomar cuidado com a sincronia da qual você lê essa obra, né? Não existe uma sincronia correta, uma errada, uma certa, mas é necessário ter essa atenção, muito importante. Bom, os outros textos que eu vou recomendar é Psicologias de Massas e Análise do Eu. Esse aqui é muito interessante, inclusive para começar a pensar o Freud enquanto, abre aspas, né, antropólogo, sociólogo, o Freud que depois vai escrever Totem e Tabu, que vai escrever O Mal-Estar na Civilização, com todas as críticas, né, que a gente tem esses livros, vários problemas, né, apontados inclusive pelo Lévi-Strauss e tal, e outros antropólogos. Eu acho muito interessante este livro em específico, a Psicologia de Massas e Análise do Eu, você tendo uma noção já sobre a formação do eu, narcisismo, etc., ele vai apresentar como que esse eu se comporta em meio à sociedade, né? E especificamente quando se identifica com um grupo, uma cultura, e se identifica com a massa, né? É muito interessante esse livro aqui, eu acho muito legal, e eu li há pouco tempo, inclusive, muito massa. E por fim, e não necessariamente nessa ordem, né? Você pode ler um pouquinho antes, que esse aqui é muito interessante, talvez, bom, eu não sei dizer qual é a ordem correta para ler Freud, mas é o volume 17, Inibições, Sintomas e Angústia, perdão. Tem também nesse texto O Futuro de uma Ilusão, que eu ainda não li, pretendo ler. Mas esse texto é muito importante para se aprofundar num conceito que foi apresentado lá no segundo livro, né? Primeiros Escritos Psicanalíticos, que é o conceito de angústia. Aqui você vai aprofundar a ideia de sintoma, que também aparece lá nos primeiros escritos, e a ideia de inibição, que é uma ideia nova aqui apresentada por Freud e que é muito interessante. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal que eu volto em breve. Falou, valeu, tamo junto.